Boa noite, tudo bem, pessoal? Desculpa aí o cansaço aí da noite aí, né? Foguetes. Estamos iniciando mais um estudo aí do Amigos do Caminho. Pedi aos companheiros para não reparar, né? A gente estava aí meio agarrado hoje com algumas questões aí das cestas de Natal, a gente estava montando, correndo atrás, então, né, a correria tá bem grande. Mas Jesus abençoe aí que nós estamos conseguindo fechar tudo até o final da semana. Vai estar tudo aí 100%, né? Então a gente está meio desarranjado aqui por causa disso. Nem deu tempo de tomar banho para do horário. Meus companheiros, então hoje nós estamos dando seguimento ao nosso estudo, né? De todos os domingos. E hoje a gente vai continuar estudando o livro Nosso Lar, né? Como a gente já tinha combinado, nós estamos fazendo um estudo semanal do livro Nosso Lar. E hoje, né, nós vamos lá para o capítulo 5, né? Um capítulo que é bastante interessante, que vai apresentar, né, um personagem que vai ser recorrente aqui, né, principalmente nessa obra do André Luiz, que é o Lísias, né? Nós vamos encontrar agora com um companheiro aí que ele vai ser muito citado, né? O Lísias, que é um companheiro espiritual aí que vai participar de perto da vida do André Luiz, né? Então nós estamos aqui no capítulo 5, né? Conforme nós estamos estudando, né? Para os companheiros que estão chegando, a gente vai iniciar a leitura, né? Claro, né? Qualquer comentário aí é sempre muito bem-vindo, viu, pessoal? Qualquer comentário aí, por favor, né? Fiquem à vontade aí. E vamos que vamos, né? O capítulo 5, que recebe o nome Recebendo Assistência. E ele começa assim: é você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendendo da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e de maneiras fraternas acentuou: sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Perguntei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram aos enfermos recém-chegados. Então, né, vamos lembrar que o Henrique de Luna estava no último capítulo, foi o médico espiritual que conversou com o André Luiz, que mostrou, né, com muito jeitinho, com muito carinho, né, a situação espiritual do André Luiz, né, mostrou para ele, né, a questão do suicídio indireto, aquela coisa toda. E o Lísias, né, ele responde a ele, né, ele fala aqui, ó, o meu diretor, um assistente Henrique de Luna. E é interessante que ele se refere ao médico como assistente, ou seja, aquele que assiste, né, aquele que colabora ali no processo de cura, né. E o Lísias, né, quando perguntado pelo André Luiz, o André achou que ele era enfermeiro, né, ele já pensou naquela hierarquia do hospital que a gente conhece aqui, né, na matéria, né, com o enfermeiro, o médico, aquela coisa toda. Na época do André Luiz era mais o enfermeiro e o médico, né, não tinha outras profissões assim, igual tem hoje, né, que hoje tem a equipe multidisciplinar, né, que é muito mais gente, né. Na época do André Luiz era uma coisa mais simplificada, né, e né, o Lísias, ele fala da condição dele não só de visitador do serviço de saúde, assim, ele não era só um enfermeiro, ele não estava ali só para trocar o curativo do André Luiz, né? A função dele era mais profunda, né? Ele via as necessidades de socorro, ou seja, naquilo que ele podia ajudar, e ele também assinalava, ou seja, ele observava, né, as providências que se referem a quem chegou. Então o Lísias, ele vai fazer para o André Luiz aqui o papel não só de um enfermeiro, né, de alguém que vai lá estar cuidando da condição, vamos dizer assim, orgânica e espiritual do André Luiz, mas ele vai ser o grande cicerone, ele vai ser o mordomo do André Luiz no nosso lar, no sentido que ele vai fazer toda uma apresentação, né, da colônia, e ele vai ser a pessoa que vai introduzir o André Luiz, de certa forma, na sociedade espiritual do nosso lar. É interessante que o André Luiz chega numa sociedade que é muito parecida com o plano físico, né? Lembrando que a colônia espiritual é uma colônia de transição, ou seja, ela está muito próxima aqui da nossa realidade encarnada, né? Então ela tem muitas coisas que são extremamente análogas ao que a gente tem aqui no plano físico. E o Lísias, ele vai ser a pessoa que vai ajudar não só na cura do André Luiz, né, no restabelecimento dele, como também vai ajudar o André Luiz a se aclimatar naquele ambiente novo. Ele vai ajudar o André Luiz a se encontrar, né? Ao que ele vai fazer, vai dar um rumo na vida do André Luiz ali no nosso lar. Ele vai ser um dos colaboradores
para isso estar acontecendo, né? A gente vê que no plano espiritual ninguém fica destituído de ajuda, né? Ou de amparo nesse sentido. Notando minha surpresa, né? Porque o André Luiz percebe que o Lísias está indo além do campo da enfermagem, né? Explicou: nas minhas condições há numerosos servidores em nosso lar. Né? Então ele fala assim que o trabalho que ele faz, muitos espíritos têm esse trabalho, que é de cuidar, de receber, né? E de socializar as pessoas, os espíritos que estão chegando ali na colônia. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então, no edifício que o André Luiz estava, tinha mais de 1000 internos. E isso é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Né? E é um dos menores edifícios lá do parque hospitalar do nosso lar. Né? Que fica ali próximo do Ministério da Regeneração. Né? Que é onde os espíritos que chegam, né, vindos do plano físico, principalmente nos casos mais graves, quando o André Luiz, eles são recebidos, né, eles são tratados e também eles vão ser encaminhados para eles poderem se mesclar na sociedade do nosso lar. Então é bem interessante que já havia naquela época uma cultura de inclusão das pessoas. Né? Então o André Luiz ele não ia ser tratado e jogado na vida, não. Né? Não ia ser agora sai, se vira aí meu filho, não. O nosso lar, né, ele tinha pessoas, companheiros espirituais, né, e tem até hoje, né, aliás, que estão ali com o objetivo de receber e de ajudar os espíritos que estão chegando. E o Lísias era um desses. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Né? O André Luiz ficou lá maravilhado, né? Adivinhando que as minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona que se recolhera e começou a auscultar-me, atento, impedindo-me o agradecimento verbal. Interessante, né? Então o André Luiz começou a querer elogiar, falar, né? Elogiar o Lísias lá, né? O Lísias foi lá e deu uma cortada singela nele. Começou a trabalhar, começou a observar o André Luiz. É interessante que ele vai auscultar o André Luiz, né? Ou seja, ele vai observar a estrutura orgânica do André Luiz, que é algo que é bastante interessante, dado que o corpo espiritual, né, principalmente nessas zonas onde o André Luiz estava, ele funciona igual ao nosso. Né? Em uma das suas obras, o André Luiz, depois ele vai estudar sobre isso no mundo espiritual, e ele fala que no nosso lar, né, anatomicamente falando, ou seja, né, a estrutura corporal dos seres que estão no nosso lar é extremamente parecida com a nossa. Né? No campo das veias, do sangue, da corrente sanguínea, né, dos órgãos internos, ele fala que a única diferença que ele notou, né, é que existe uma pequena diferença no sistema digestivo, que é mais simples. O sistema digestivo lá é mais simples. Mas a estrutura do corpo que eles têm, o corpo espiritual deles lá, é semelhante ao nosso corpo físico, inclusive com os órgãos, né, tudo aquilo. Tá? Então o Lísias está olhando isso. Né? A zona dos seus intestinos, aí ó, falando do intestino. Isso é o Lísias analisando o André Luiz. Apresenta lesões sérias com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações e a dos rins demonstra características do esgotamento prematuro. Olha que interessante, o Lísias bate o olho no André Luiz, né? E sem fazer exame de imagem, né? Sem ressonância, sem raio-x, sem tomógrafo, o Lísias ele dá um quadro exato de toda a estrutura biológica e espiritual do André Luiz, né? De maneira que ele sabe o que está acontecendo com o corpo do André Luiz. Com certeza o Lísias tem uma capacidade visual bem acima da média, né, dos espíritos daquele lugar, como o André Luiz nos livros subsequentes vai ter também, né, de conseguir olhar e enxergar a estrutura orgânica do ser todinha. Né? E ele vai continuando aqui, ó. Sorrindo, o bondoso irmão acrescentou: sabe o irmão o que significa isso? Né? Então o Lísias pergunta para o André Luiz: você sabe o que significa? Né? Não porque ele não soubesse que o Henrique de Luna tinha falado para o André Luiz. Mas aqui nesse momento o Lísias estava aferindo o estado mental do André Luiz. Tipo assim, será que ele já aceitou a condição dele de suicida? Será que ele já assumiu a responsabilidade pelas ações que ele teve? Vamos ver. É um teste que o Lísias está fazendo com ele. Olha a resposta do André Luiz. Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo.
né? O André Luiz que não era bobo nem nada, né? O André Luiz que é um grande cientista, uma pessoa extremamente inteligente, né? Um espírito com conhecimentos muito grandes no campo da medicina, né? Diante da explicação do Henrique de Luna, que aconteceu no capítulo anterior, ele não tinha o que dizer, né? O Henrique de Luna fechou a questão com ele, falou assim, ó, a causa de todas as suas mazelas se deve a você mesmo. Que é algo interessante, né, para a gente analisar aqui para o nosso estudo, que é a questão da nossa responsabilidade sobre aquilo que nos acontece. Né? Hoje a gente recebeu uma mensagem do amigo espiritual falando exatamente sobre isso. Né? A gente não colocar ela no Instagram, deve colocar amanhã, mas a mensagem, né, do nosso irmão fala pra gente que o caminho para o nosso despertar espiritual, para o nosso crescimento, ele passa, né, por 3 situações, que é o conhecimento, a liberdade e a responsabilidade. E no momento que a gente assume a responsabilidade, né, daquilo que acontece conosco, tal qual o André Luiz está começando a fazer aqui, já é um sinal de crescimento e de despertar do espírito. Entidades existem, como o André Luiz que está aqui, que estão no mesmo padrão do André Luiz, só que entram em processo de negação, às vezes ficam anos a fio, né, nesses hospitais das colônias, porque não aceitam que são culpados, né? Vamos dizer, culpado é uma palavra muito ruim, que eles são responsáveis pelas situações que eles mesmos criaram. Né? Reconhecendo o acanhamento da confissão reticenciosa, apressou-me a consolar. Ó, e o Ulisses vai contar para o André Luiz qual é a situação do ambiente ali. Ó, na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 80. O Lísias visita 80 enfermos por dia, 80. Né? 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignorem que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Então ele está contando para o André Luiz, tipo assim, ó, você não está tão ruim isso não, meu filho. Né? Dos 80 que eu atendo aqui, né, que ele está contando aqui, ó, né, 57 estão do seu jeito, e tem gente que está muito pior. Né? Tem pessoas que estão no estado espiritual, né? Sempre quando é recolhido as pernas e referido atos criminosos, tem um amigo que apontou as 2 pernas e uma mão agora com 80 anos. Nem sempre, né? Está falando aqui na questão de quando chega no mundo espiritual, tá? As doenças que a gente tem, Valdegres, enquanto encarnado, normalmente elas atendem 3 situações, que é um pouco diferente do que acontece no mundo espiritual, né? A gente fica doente aqui por missão, por prova ou por expiação. Né? A expiação é o fruto da revolta. Né? A prova são os testes necessários para aferir se nós temos determinados valores conquistados. Né? Então eu passo por uma situação para ver se eu vou vencer aquilo de maneira adequada. E a missão é quando algum companheiro, né, normalmente um espírito iluminado, reencarna com alguma limitação física com o objetivo, tá, de ajudar ou de inspirar alguma situação entre os encarnados. Então tem doença, né? Tem pessoas que têm deformidades e doenças gravíssimas por missão espiritual. No nosso papel de encarnado, nós não temos capacidade de avaliar o que é uma coisa e o que é a outra. Né? Então qualquer julgamento que a gente faz, muitas vezes vai ser um julgamento despropositado. No mundo espiritual, né? No mundo espiritual, nós vamos entender que os espíritos vão chegar lá na condição da intimidade deles. Então é bem diferente. Às vezes uma pessoa que está aqui encarnada, né, e está sem as pernas, vai chegar andando e pulando no mundo espiritual. Por quê? Porque ele tem uma condição íntima e moral que permite isso. Às vezes uma pessoa que está aqui perfeitinha, linda e maravilhosa, ela vai comparecer no mundo espiritual de uma maneira totalmente deformada. Tem um dos livros do André Luiz, que é um caso famoso, né, desse, que é quando eles vão visitar uma casa de uma família, de um médico, e eles veem a esposa do médico, né, que é uma jovem muito novinha, bonita, linda, né, e que quando essa moça vai dormir, depois do almoço, né, é uma pessoa assim, fisicamente maravilhosa, linda, né, e quando ela vai dormir,
eles tomam um susto que sai uma entidade monstruosa de dentro do quarto. A entidade monstruosa é ela fora do corpo. Ou seja, aparentemente a moça é linda, maravilhosa, mas ela é um ser desequilibrado, deplorável espiritualmente, né? Uma pessoa, infelizmente, num estado espiritual tenebroso. E então, quando ela saiu do corpo pelo sono, ela se apresentava no mundo espiritual da forma que ela é de verdade, né? Então, assim, é diferente, tá? Então, nesses casos aqui, nós estamos falando da condição de chegar lá no nosso lar ou em alguma colônia espiritual, né? Exatamente, né? Que bom que ela aceitou, né? Deus abençoe, porque é uma prova difícil, imagino, nossa, né? Deus a dê força e coragem para enfrentar, né? Que com o amor de todos, com certeza ela vai conseguir passar pela prova. E ele continua aqui, ó, que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura. Então ele está falando assim, olha, André, você está numa condição até boa, né? Espíritos com alguns outros problemas vão ter deformidades físicas, e os espíritos desequilibrados no sexo vão ter problemas mentais, né? Marcelo, é possível uma pessoa renascer com situações de missão, prova e expiação ao mesmo tempo? Sim, com certeza. Um espírito ele pode ter uma missão, uma prova e expiação, e ter vagas até, né? Então, por exemplo, imagina, porque nós somos seres multifacetados. Então, por exemplo, talvez no campo do relacionamento afetivo, eu seja um ser iluminado. Estou dando um exemplo. Aí eu venho com uma missão no campo afetivo. Talvez no campo de trabalho eu já sou um ser rebelde, que precisa passar por uma limitação ali que eu não aceito, tá? Para poder aprender determinada lição. No campo do trabalho eu venho com uma expiação. E talvez no campo social, das relações humanas, né? Ou no campo do estudo, da escolaridade, eu venho com uma prova, com um teste, né? Que eu possa ou não conseguir dependendo do meu esforço. Então é possível, na encarnação, que a gente tenha assim, conteúdos de prova de missão de expiação, né? Os espíritos superiores normalmente só reencarnam com missão, porque eles já não têm mais prova nem expiação para fazer, né? Os espíritos inferiores, né? Quanto mais atrasados nós somos, mais expiação, né? Quanto menos atrasado, já vai misturando um pouquinho de prova, um pouquinho de expiação. Quando a gente começa a se elevar um pouquinho, já não tem mais a expiação, tem prova e missão. E quando você é um espírito iluminado, você tem só missão. Por exemplo, você pega a encarnação de Jesus, né? Jesus veio na Terra apenas com missão. Ele não tinha nada para resolver aqui. Muito pelo contrário, né? Então ele veio aqui só para dar. Ele veio porque ele quis. Ele falou assim, eu vou lá porque eu quero levar uma lição para a humanidade. Vai ser útil para eles, né? Mas ele mesmo, Jesus, ele não tinha nada a ser testado. E ele não tinha nada a espiar, né? Então existem várias e várias situações, né? E existem espíritos que só reencarnam em expiação também, né? Então é bem variado o jogo aí dessas situações, né? Identificando-me a perversidade natural, prosseguiu. Seu Lises continuou, né? Então, à medida que o pessoal for falando, a gente vai parando e fazendo, né, as inferências. Nosso lar, olha só o que o Lises está falando. Às vezes a gente se engana com isso aqui, ó. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo a sua razoável acepção. Ou seja, o nosso lar não é uma colônia de espírito iluminado. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Ou seja, o nosso lar não é uma colônia de espírito iluminado. Apesar, é claro, que existem muitos espíritos iluminados, né? Você pega o governador, mas você pega, por exemplo, a população do nosso lar, né? São quase 2 milhões de espíritos, né? Hoje deve ser bem mais. E tem só 72 ministros, que são os espíritos mais iluminados, tipo Clarencio. Ou seja, a maioria dos espíritos ainda são espíritos que estão numa condição bem próxima do André Luiz ali para cima, né? Então, assim, o Lises está botando o André Luiz e fala assim, aqui não é o céu não, meu filho, tá? Né? Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo, o André Luiz perguntando, né? Esclareça-me, o André Luiz curiosão, né? Eu faria a mesma coisa. Nossa. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será esta região um departamento celestial dos eleitos? Olha só, o André Luiz pergunta por isso e ali não é o paraíso. Departamento celestial dos eleitos, né? Ou seja, o André Luiz também de onde que ele veio, né? Então ali tudo era lindo mesmo, né? Lísia sorriu e explicou, né? Então o Lísia até riu quando o André Luiz perguntou isso. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. Está falando aqui da máxima do Cristo, né? Jesus fala isso, muitos chamados, poucos escolhidos, né? E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. Porque quando eu estou falando, o Lises parou a pensar
né? E no ponto de vista do André Luiz, ele deve ter lembrado da condição dele mesmo, do Lísias, quando ele chegou. O Lísias pensando, né? Tipo assim, o André Luiz fala, aqui é o lugar dos eleitos, o André Luiz fala, tipo assim, você não sabe de nada, meu filho. Não sabe de nada, né? E aí ele continua, o Lísias falando, ó, as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Ou seja, né, se a gente ouviu falar de Deus, não sabemos que tem uma vida espiritual. Ninguém pode dizer que nunca ouviu falar disso. Né? Nenhum de nós. Né? Incontável número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Ou seja, saber que Deus existe, que existe imortalidade, que a vida continua. Em algum lugar todo mundo ouviu falar disso. Né? Mas modificar sua vida diante disso aí é para poucos. Né? Por isso a importância de um livro como esse, para nos ajudar, né, a repensar isso, né, que nós estamos aqui encarnados. Né? Olha só, com raras exceções, a massa humana prefere atender a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade dos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções. Errar é vagar, tá? Errar quer dizer vagar, tá? Então você está vagando, né? Em todas as direções, nos círculos imediatos da crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Eu estou falando para o André Luiz que a maioria da humanidade desencarna, né? E como está totalmente preso ao egoísmo, né? Totalmente desconectado da ideia de Deus, da espiritualidade, de que existe alguma coisa depois da vida, chega no mundo espiritual como louco, doente e ignorante. Né? O Lisa está explicando, Felipe, né, essa questão, né, que a gente recebe o convite através da informação, né, nós somos convidados à mudança, à renovação, né, e todas as religiões fazem isso. Né, não importa o segmento religioso, é falado, né, com certeza, da questão das virtudes, né, mesmo que a gente não siga os líderes religiosos, né, mas a gente pode dizer que no cerne de todas as religiões está o convite amoroso à mudança, né, ao reajuste íntimo, e que a maioria de nós não, né, escolhemos seguir, né, porque quem escolhe é a gente, tá? Não é Deus que nos escolhe, não, é a gente que escolhe seguir ou não, né? E a maioria de nós quer seguir outras coisas, é isso que o Lisa está falando para o André Luiz. Por isso, né, a realidade depois da vida, ou seja, no mundo espiritual mais próximo, é o que? Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera de carne em doloroso estado de incompreensão, não sabe nem o que está acontecendo com isso. Multidões sem conta vagam em todas as direções nos círculos imediatos da crosta, que a gente chama de umbral, tá? Constituída de loucos, doentes e ignorantes, né? Como ficam os espíritos que desencarnam após doença grave que os deixou em coma? Também tem a ver com a questão íntima de cada um. Se for um espírito equilibrado, né, ele vai se reconhecer e vai se ajustar ao mundo espiritual de uma maneira muito mais fácil. Se ele for um espírito, né, degenerado, um espírito com complicações espirituais profundas, muitas vezes ele vai ficar preso no corpo até o corpo desmanchar. Varia de caso a caso, né? O gênero do desencarne não diz do nível evolutivo de quem passou por ele. Lembra que Jesus foi crucificado, né? Então Jesus passou por um gênero de desencarne pior que a gente pode imaginar, né? Ele foi massacrado fisicamente falando, né? E ele chegou no mundo espiritual lindo, leve e solto, como, né, sem ter nenhum tipo de sequela daquilo, que é Jesus, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes é que esses espíritos não percebem que quando eles desencarnam, eles estão desencarnados, porque eles estão presos ali, né? Então costumam ficar em longos pesadelos, os desequilibrados, tá, gente? Né? Lembrando que a espiritualidade tem recursos aí, e tudo que eles puderem fazer para facilitar o desencarne, eles vão fazer, né? Sempre lembrando disso. Boa noite, Celso. Notando minha admiração, interrogou. A Olisas perguntando para o André Luiz agora, né? O André gosta de pergunta, agora ele vai receber uma. Olha só. Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a plano de milagre? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados do amor.
Não seria justo impor ao trem a tarefa de mondar o campo que semeamos com espinhos, de espinhos com as próprias mãos. Então o Ulisses está falando para o André Luiz, olha, não existe milagre. Nós somos chamados à responsabilidade dos nossos atos e nos compete, através da nossa transformação, nosso esforço, recolhermos os frutos daquilo que a gente plantou. Que não seria justo o outro colher o resultado das minhas ações. Ou seja, não é justo que alguém pague pelos meus erros. Isso não existe. Ninguém nunca paga pelo erro dos outros. Cada um de nós é responsável por si. É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro. O Senhor não esquece homem algum aqui, Felipe. Todavia, raríssimos homens o recordam. Ou seja, a espiritualidade nos chama sempre. Mas poucos de nós, será, a gente tem que ver até quando que a gente está esquecendo disso. Poucos de nós recordam o Senhor. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Olha só André Luiz pensando, Então, toda a conversa do Ulisses com ele é um tratamento. Vocês perceberam que o Ulisses está fazendo um tratamento com o André Luiz, Ele percebeu que o André Luiz estava numa condição de aceitar a responsabilidade, E ele desenvolve essa questão de responsabilidade de maneira num bate-papo. Ele está batendo papo ali com o André Luiz, Parece, que não tem nada que fazer. Ele está ali, vamos bater um papo aqui, te contar a história aqui do nosso blá blá blá, mas não tá não. O que o Ulisses está fazendo com o André Luiz aqui, ele está tratando o André Luiz. Porque está tratando a mente do André Luiz. Os conceitos que o Ulisses está trazendo para o André Luiz estão ajudando ele a reformar seu padrão mental. Ou seja, o André Luiz, a partir dali, ele está sendo reeducado. E aí o André Luiz percebe, quando ele fala assim, como fui perverso, olha só, ele fala assim: diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei, como fui perverso. Ou seja, o que o Ulisses está falando? O Ulisses fala assim: tudo é responsabilidade nossa. Para espíritos que chegam no mundo espiritual e que estão acostumados a culpar tudo e a todos pelos seus problemas, eles não dão conta desse tipo de conversa. Normalmente vão ficar lá, nessas regiões, anos a fio. Porque o básico do processo de cura espiritual, que é assumir responsabilidade, eles fogem daquilo de maneira enlouquecida. E isso é muito comum. Os espíritos que estão nas regiões inferiores, nas zonas tenebrosas, são espíritos que na sua totalidade culpam os outros pelos seus problemas. Se você vai na reunião mediúnica, você vê um espírito se manifestando, um espírito desequilibrado, ele vai falar que o problema que ele tem, que o crime que ele cometeu, que o erro que ele teve, que todas as falhas que ele teve na vida dele são culpas ou da mãe, ou do pai, ou da namorada, ou do marido, ou do amigo que traiu, ou do filho que rejeitou, ou do chefe que tratou mal, ou do cara que assassinou. O espírito inferior é alguém que não dá conta ou não quer assumir responsabilidade na sua vida. E nós temos isso à nossa volta o tempo todo. E é interessante te observar na gente. Quando a gente começar a falar assim, olha, eu não fiz porque você... Opa, não. Porque isso é sintonia de espírito inferior. O espírito inferior, ele culpa os outros ou culpa a si mesmo por aquilo que ele não fez. Ou seja, ele está tentando transferir responsabilidade. O espírito iluminado é aquele que aceita a responsabilidade e cresce com ela. Mesmo que ele tenha errado. Porque aí o erro não deixa de ser trabalhado. Porque o erro faz parte do processo evolutivo. Não é errado errar, vamos dizer assim. Não estamos todos sendo educados, viu, Isa? Todos nós estamos sendo reeducados pelo Cristo. Porque nós estamos aprendendo a fugir desses padrões repetitivos de culpa. A culpa é horrível espiritualmente falando. Como diz o Lucas, eu adoro a frase do Lucas, ele fala assim, maturidade espiritual é somente quando você para de culpar o outro ou você. Então, um sinal de imaturidade espiritual é o espírito que culpa. Eu me culpo, eu sou culpado, sou muito ruim, sou muito feio. O André Luiz estava se culpando aqui, imaturidade. Olha o que o Ulisses vai dar para ele quando ele começa com essa toada, como diria minha avó. Começa a toada da culpa. Meu avô, minha avó que falava isso. Contudo, o Ulisses vai lá dar um tesourão no André Luiz. Antes que me alugasse, noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa nos meus lábios, murmurando. O Ulisses chegou a mão na boquinha do André e falou: opa, cala-te. Meditemos no trabalho a fazer.
No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Tipo assim, acabou a lamentação. Culpa, some com isso aqui. Né? Então, o Lísias está ensinando o André Luiz. A gente vai perceber que esses 3 capítulos que vão ver agora, rola tudo sobre responsabilidade pessoal. O próximo capítulo vai ser o Clarencio, vai ser a vida do Clarencio. É interessante como é que as coisas são encadeadas. O Henrique de Luna trouxe a verdade. O Lísias vai começar a fazer o André Luiz a pensar na vida, né? Sobre a responsabilidade pessoal dele. E aí vai vir no próximo capítulo o Clarencio, que vai fechar com chave de ouro. Ou seja, eles estão trabalhando para reeducar o André Luiz. Tipo assim, ó, se eles virassem e falassem isso, o André Luiz ia reagir. Mas como eles estão ali numa conversa, num bate-papo, né? Parece que não tem nada de útil naquilo ali, né? O que está acontecendo, né? É um processo de reeducação. Regra 10-90. 10% que me acontece, 90% é o que eu faço com o que me acontece. Exatamente. E o que nos acontece é escolha nossa também. Né? Porque muitas coisas que acontecem com a gente hoje são escolhas das nossas outras vidas. Então, lá no meu passado, quando eu escolhi, né, não trabalhar bem os recursos financeiros, faz com que hoje eu tenha dificuldade econômica na minha vida material. Lá no passado, quando eu decidi não respeitar, né, os meus companheiros afetivos, sejam eles mulheres ou homens, não importa, né? Os espíritos que eram afetivamente ligados a mim, vão fazer com que hoje, ao reencarnar, eu passe pelos dramas do sentimento, para poder reajustar e reeducar os valores da minha intimidade. Ou seja, em resumo, né, tudo é responsabilidade nossa. E isso é um dos conceitos mais libertadores do Evangelho. É disso que Jesus está falando. Isso aqui que o Lísias está falando com o André Luiz é aquele conceito do Cristo lá no Evangelho, quando ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha só. Né? Muita gente acha que essa verdade que Jesus está falando é religião, tipo assim, conhecereis a verdade, a verdadeira religião é a religião do A, do B, do chapéu de chocolate, a religião da roupa laranja. Não é nada disso, isso é só ilusão. A verdade é a responsabilidade, é isso aqui, ó. Não difere de religião. Eu posso estar vivendo a mentira aqui dentro da doutrina espírita, como eu posso estar vivendo a verdade lá no centro de Macumba. Posso estar vivendo a verdade lá no islamismo, lá no shintoísmo japonês, até no ateísmo, né? Então é responsabilidade individual. Quando a gente sofre, quando alguém afirma que não soube os criar, quando alguém afirma que não soube criar os filhos, como agir, né? Aí nós temos que ver, né? Porque isso é uma afirmação da pessoa, né? Pode ser que ela esteja fugindo da responsabilidade, ou pode ser que ela está constatando a limitação dela. Só a própria consciência da pessoa vai poder julgar isso. Não nos compete julgamento. É uma coisa que os espíritos eles fazem. Você pode ver aqui que eles não falam o que o André Luiz tem que fazer ou não tem que fazer. Eles vão dando uns toques. Né? O que eles falam para o André Luiz é a realidade dele. Eles falam: você está desse jeito aqui. E é por causa disso. Né? Quando passamos por poucas provas e expiações, então a coisa está boa. Né? Quer dizer que tem missão aí a cumprir. Né? Se você está com pouca prova e expiação, é porque você está com tempo livre de fazer o bem. Então, vai trabalhar para Jesus, vai consolar quem está precisando, vai ajudar, vai servir, vai ser útil, vai construir a sua evolução. Né? Então, talvez aí seja a prova. Né? Vai ter uma vida mais tranquila. O que você vai fazer com isso? Aí é uma prova. Né? Vamos lá? Em seguida, né? Então, continua aqui. Aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo curativos na zona intestinal, e esclareceu: não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, né? Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. O que o Lísias está falando? Nós estamos te cuidando aqui, nós estamos ajudando você, mas quem se cura é você mesmo. Né? Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena, trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa de seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Olha só. Né? Então ele vai falar assim: nós vamos cuidar de você, né? Você vai ficar beleza, você vai ficar igual quando você era jovem, você vai trabalhar pra caramba, mas a verdadeira cura não é isso.
ela é o que? Um processo íntimo que vai acontecer com você no momento que você começar a se modificar, né? Olha aqui, ó. A carne terrestre de que abusamos é também o campo bendito em que conseguimos realizar frutuosos labores da cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então o que ele está dizendo? Ele falou assim, André, seu caso é o seguinte, é como se ele falasse aqui para o André Luiz, você vai ser curado, você vai ser ajudado, você vai ser integrado na nossa sociedade, você vai fazer muita coisa boa aqui, mas vai persistir dentro de você o que você precisa mudar. E muita coisa disso você vai ser testado, ou seja, estou falando de prova, né? Quando você reencarnar de novo. Então aqui você vai se melhorar, você vai construir, você vai fazer, você vai, né, criar uma série de situações positivas, né? Mas talvez você tenha que voltar para o plano físico para dar continuidade a isso aí. Aí você vai passar por um processo de prova. O André Luiz já não está no estado de expiação. Por quê? Porque ele está aceitando a postura mental do André Luiz, está tirando ele do campo da expiação. Lembra, expiação envolve revolta. O espírito em expiação ele é sempre um revoltado, é alguém que não aceita a condição na qual ele está. A falta de aceitação, a falta de resignação é um sinal de expiação. Tá? O André Luiz está saindo disso, né? Graças a Deus, aqui com a ajuda da espiritualidade. Então o que o Luiz está percebendo? Ele fala assim, ó, eu vejo que no seu futuro ele vai passar por provas, né? Que são os testes. Mas o André Luiz não está revoltado, ele não está xingando, brigando, falando não tenho doença nenhuma, mentira de todo mundo, tem espírito, fica assim. Tem entidades nas colônias que eles entram num processo de negação tal, né, que eles não aceitam. Né? Pode o Henrique de Luna lá falar, não, mentira, a culpa disso tudo é a minha mulher, meu filho, é isso. E a espiritualidade pode falar com ele 1000 vezes e o espírito não aceita. Aí o tratamento é diferente. Né? Diferente do que aconteceu com o André Luiz. Né? Como não julgar alguém que nos atinge diretamente? Minha família me trata com diferença e não consigo não julgar, mesmo que intimamente. Se você não consegue deixar de julgar, faz uma prece depois, né? Corrige, porque às vezes a gente sofre mesmo, e nós não somos perfeitos. A grande questão da gente seguir em frente é o nosso esforço de melhorar. E o esforço de melhorar não quer dizer perfeição, ou não quer dizer que a gente tem que acertar em tudo. E isso também é um teste. Lidar com a nossa fragilidade também é um teste de crescimento espiritual. Os bons espíritos, eles sabem olhar para si e falar assim, esse aqui é o meu ponto fraco. Isso aqui eu não dou conta ainda. Né? Isso aqui eu preciso de melhorar. Então, talvez no seu caso, não é sofrer que você não está dando conta de fazer isso ou aquilo. Né? Quando você puder, se estiver mais tranquilo, não estiver julgando, na hora que você não estiver julgando, faz uma prece. Fala assim, oh Deus, abençoa lá fulano, ciclano, beltrano. Né? A melhor forma de cobrir o mal é com o bem. Né? E nós temos oportunidades para isso o tempo todo. Ao invés de brigar com você mesmo, sofrer horrivelmente porque você acha que você ainda não é perfeita, lembra da culpa? E você cai em culpa também. Sentir, aconteceu, beleza, agora eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar me condicionar. Como é que eu vou tentar condicionar? Vou tentar fazer prece, vibração positiva, principalmente por quem eu tenho dificuldade. Isso é um processo. Isso é aquilo que lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? Que o mundo regenerado, que o mundo feliz que vem por aí, que está chegando já está acontecendo, né? Apesar que a gente não está vendo ainda, né? Mas depende da gente, né? Nós estamos encarnados para fazer esse mundo acontecer. Ele é um mundo dos espíritos que se esforçam no bem. Então, se você estiver se esforçando, não importa se você julgue 10 vezes, faz 10 preces. As 10 preces cobre as 10 tentativas de julgamento. Se você conseguir conter uma vez o julgamento, já foi uma vitória espiritual para você. E você já avança. E todo passo que nós damos nos consolida rumo ao futuro, que é o nosso destino. Isso vai passar. Não preocupa não. Os valores do bem são sempre eternos. Né? Aqui, ó. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina, e na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. O André Luiz começou a chorar. Porque ele não era bobo, né? Então aquela informação toda espiritual que ele recebeu ali naquele momento, da responsabilidade dele pelo processo da própria cura, né? Fez com que ele começasse a perceber e começasse a despertar as noções da responsabilidade superior. É o que Jesus fazia com a gente. Todo o processo de cura do Cristo, vocês vão notar que era um processo de mudança de pensamento. Jesus primeiro ele ensinava, ele instruía, ele orientava. Depois que aquele espírito absorvia o ensinamento, Jesus curava ele. Por quê? Porque se ele só curasse e o espírito não modificasse as ideias e a forma dele pensar, a tendência é que ele voltasse ao estado de doença anterior. Jesus pode dar um corpo novo pra gente aqui, ó. Fico doente de novo. E ele não faz isso sempre.
nós não reencarnamos várias e várias vezes? E chega a determinados momentos que as mazelas que nós carregamos começam a borbulhar para fora? Por quê? Porque essa cura exterior, ela só persiste com o auxílio espiritual. Por isso que o trabalho de tratamento espiritual com os amigos espirituais, né, ele se baseia muito mais na nossa conscientização e na nossa mudança de postura. Né? Os amigos espirituais, eles fazem tratamento espiritual com a gente, eles nos visitam, eles nos dão os estímulos, igualzinho o Lízias falou com o André Luiz aqui, ó. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da juventude. Trabalhará muito e creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil, ou seja, o corpo espiritual dele, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Descuido moral, né? Ou seja, né? Falta de vigilância, e pelo desejo de gozar. Eu estou aqui para aproveitar minha vida, os outros se lasquem. Né? Se eu der uma esmola de 5 minutos do meu tempo sobrando, tá bom demais. André Luiz. Entendeu? Então, assim, espiritualidade ajuda. Jesus cura, tanto é que curou, né? Os espíritos vêm até a gente para curar, a gente vem. Mas para ter uma cura real, dependemos da nossa mudança de atitude. Né? Olha que interessante. Né? Então a gente fala aqui, ó. O Lízias termina falando para o André Luiz, olha só. Lízias, contudo, terminou o tratamento do dia e com serenidade falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Lembra da expiação? A lágrima do André Luiz não era de revolta. Né? Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo serviço do Espírito. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Olha que interessante, né? O filme vai dar um beijo ainda. Vai tratar o seu paciente e dar um beijo, né? Que legal, né? O que ele está falando para o André Luiz? Ele está falando do corpo físico. Nós temos que ser gratos ao nosso corpo físico. Essas células aqui, ó, que a gente maltrata tanto, né? Eu maltrato as minhas pra caramba, né? Se não fossem elas, a gente não estava encarnado. A gente não estava aqui vivendo, aprendendo, trabalhando, trocando, né, movimentando a nossa caminhada evolutiva. E é interessante a gente pensar nisso, né, para a gente poder aprender a ser grato aos presentes que constantemente nós recebemos da vida, da divindade. Né? Então o resumo desse capítulo é o que? O André Luiz é atendido pelo Lízias. O Lízias, numa conversa que parece, né, sem muito sentido ali, parece que está batendo papo, jogando tempo fora, né? Na verdade o Lízias está fazendo todo um tratamento mental com o André Luiz. Ao mesmo tempo que eles trabalham lá o corpo espiritual desse, vão ver que eles dão um pouco de detalhe, né? Faz um curativo aqui, um pouco não é o fundamental. Se o André Luiz curar a mente dele, o corpo espiritual dele já se regenera. Né? Então aquele tratamento ali físico, vamos dizer assim, né, do corpo espiritual do André Luiz, era muito mais um chamariz, né, para o tratamento espiritual que o Lízias está fazendo com ele, que é um tratamento de conceito. Muitas vezes a gente espera da espiritualidade que ela venha resolver os nossos problemas físicos e materiais quando eles estão trabalhando para curar a nossa mente. Mas essa cura a gente não quer, né, porque não aparece, né? Então os conceitos, as informações, né, tudo aquilo que nós agregamos à nossa caminhada evolutiva são reflexos das nossas realidades espirituais, com o intuito de quê? De nos elevar espiritualmente e de nos ajudar a sermos pessoas melhores. Nossa busca enquanto ser humano é a busca da empatia, da compreensão, da convivência, né, do envolvimento afetivo de uns com os outros, sem julgamento. Mas se a gente está julgando ainda, e faz parte ainda do nosso momento evolutivo, a gente ainda julga muito, o que nós vamos fazer? Preocupar menos com o julgamento que a gente fez e mais com os pontos positivos que nós estamos trabalhando. A melhor forma de crescer espiritualmente, assumindo a responsabilidade pelos nossos erros, é não perder tempo falando deles. Viu o que o Lízias fez com o André Luiz? Ele começou a se lamentar, ele foi lá e tampou a boca do André Luiz. Para com isso.
Ele falou, vocês perceberam que no final aqui o Lízias deu uma incentivada violenta no André Luiz, falou assim, ó, você vai pegar, você vai ficar bom igual você era quando você era novo, você vai fazer muita coisa, você vai aprender, você vai ser um dos melhores colaboradores do nosso lar. Olha só o que o Lízias prometeu para o André Luiz ali, né? Por que o Lízias falou isso para o André Luiz? Porque ele percebeu que o André Luiz estava num estado mental positivo. Quer dizer que ele resolveu, que ele se tornou um espírito iluminado ali? Não. Quer dizer que existiu o desejo do bem. Lembra que a gente fala sempre disso? O desejo do bem, gente, é fundamental. O desejo do bem é a porta aberta para toda a nossa caminhada de aprimoramento espiritual. São conceitos que nós vamos aprender com o tempo e que vão nos ajudar a sermos pessoas melhores. Reflitam nisso, né, meus amigos? Pessoal, nosso tempo chegou ao fim, né? A gente está terminando o estudo. Queria agradecer a todos aí que nos acompanharam. Lembrar que semana que vem, né, nós vamos lá para o capítulo 6, né, com o título Precioso Aviso, que é a vez do André Luiz, né, conversar com o Clarencio. O Clarencio vai visitar, né? Num dia foi o Lízias, no outro dia lá vai o Clarencio lá, né? Tratamento intensivo de mudança de postura com o André Luiz, né? Com certeza. Ele acompanha o André Luiz em outros capítulos. Vai aparecer, o Lízias vai sumir aqui da história, não, ele vai aparecer, né? O Lízias, depois o Tobias, né? O Lízias foi o psicólogo do André Luiz, né? Com certeza, né? Que perguntas eu poderia fazer ao final de cada dia para refletir sobre provas e expiações para auxiliar na melhora espiritual? Eu acho que a gente poderia fazer as seguintes perguntas, minha amiga. Eu fiz o que eu dava conta? Eu perdi alguma oportunidade de ser útil? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Eu fiz ao próximo aquilo que eu gostaria de receber para mim? Se a gente começar a pensar dessa forma, nós vamos conseguir avaliar o nosso dia da maneira adequada. O Santo Agostinho fala isso lá no Livro dos Espíritos, né? Ele fala para a gente analisar e, se tiver difícil, a gente coloca essa questão. O que eu fiz? Se fizessem comigo, o que eu ia achar? A minha dedicação de tempo, de paciência, de atenção, se fizerem comigo, o que eu vou achar? Né? Muitas vezes eu faço isso e eu falo assim, nossa, eu vou achar, eu não estou fazendo muito pouco, meu Deus, porque eu acho que faz pouco, que o fulano fez pouco para mim, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Normalmente eu faço isso, né? E aí eu começo a ver que realmente eu tenho que me melhorar enquanto indivíduo, que é a nossa luta, né? Mas a gente não precisa sofrer, né? A gente não precisa sofrer com as nossas limitações. A gente precisa trabalhar, seguir em frente, valorizar o bem e confiar em Jesus, que está à frente de tudo. Meus amigos, nós estamos terminando, né? Essa semana vai ser a semana de a gente entregar as cestas e os presentes do Universo do Sonho de Natal, né? Que muitos aí colaboraram. Então, no sábado aí vai ser a nossa entrega, né? Nós estamos aí a 1 milhão por hora de tanta coisa para fazer, né? Tô aqui todo desmazelado aqui por causa disso, tá? Mas desculpa aí qualquer coisa. E aí, né? Na quarta-feira nós temos o nosso estudo de mediunidade. Na sexta-feira nós temos, né, o nosso estudo de Evangelho. Nós estamos lá terminando o Sermão da Montanha, né? E no mais vamos pedir a Jesus para abençoar, para envolver a cada um de nós nas melhores vibrações de amor, paz, luz e entendimento. Divino amigo, permite a cada um de nós que possamos elevar o nosso pensamento à altura do teu reino de luz, para que possamos, fazendo o bem, nos melhorar e seguir rumo a ti, no entendimento, na paz e na luz. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos escutam, todos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. Abençoa aqueles que amamos e, principalmente, aqueles que precisamos aprender a amar. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, muito obrigado aí. Deus nos abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, né? Com muito trabalho e com muito esforço para ser melhor, né? Lembra, esforço para ser melhor, não é acertar tudo, né? E responsabilidade. Tchauzinho, fiquem com Deus. Até quarta-feira, se Deus quiser.